Bem-vindo à Biblioteca Mística, onde cada história guarda um segredo. Hoje, ouviremos Caso do Senhor Valdemar, de Edgar Allan Poe, de 1845. O fato de o extraordinário caso do Senhor Valdemar ter agitado de tal modo a opinião pública não é, evidentemente, de espantar. Milagre seria se tal não acontecesse, especialmente devido às circunstâncias. Porque os interessados não desejavam dar publicidade ao caso, pelo menos de momento, ou até terem ocasião de investigar mais profundamente. Surgiu uma versão exagerada, que deu origem a especulações muito desagradáveis e uma boa dose de desconfiança. Portanto, é preciso estabelecer a verdade dos fatos, na medida em que eu próprio os compreendi. Resumidamente, eis o que se passou. Nos últimos 3 anos, interessei-me bastante pelo hipnotismo. E há cerca de 9 meses, ocorreu-me bruscamente que na série de experiências feitas até então, havia uma omissão estranha, inexplicável. Ainda ninguém fora hipnotizado na hora da morte. Não se sabia, pois, se primeiro, nessas condições, o paciente seria suscetível à influência magnética. Em segundo lugar, se em caso afirmativo, essa suscetibilidade era aumentada, ou não, pela situação. Em terceiro lugar, até que ponto e durante quanto tempo a obra da morte poderia ser detida pelo processo. Havia outros pontos a serem esclarecidos, mas estes eram os que mais excitavam a minha imaginação, especialmente o último, pelas consequências imensamente importantes que podia vir a ter. Ao procurar entre os meus conhecidos alguém quem pudesse fazer a experiência, lembrei-me do meu amigo Ernest Valdemar, o conhecido organizador da Biblioteca Forense e autor, sob o pseudônimo de Isaac Karl Marx, das versões polacas de Wallenstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, cuja principal residência desde 1839 era Arlém, é particularmente notável pela extrema magreza. Seus membros inferiores eram muito parecidos com os de John Randolph e também pelas suíças, muito brancas, em contraste flagrante com o negrume do cabelo. Era um homem de temperamento muito nervoso, o que predispunha especialmente para a cobaia de experiências hipnóticas. Por 2 ou 3 vezes, já o tinha adormecido sem grandes dificuldades. Sob outros aspectos, porém, em que a sua constituição física me levara a esperar bastante, a experiência com ele foi uma desilusão. Nunca sua vontade esteve positiva ou totalmente sob o meu controle, e no que respeita à clarividência, nunca consegui nada dele digno de nota. Sempre atribuí o meu insucesso nesses pontos ao estado precário da sua saúde. Alguns meses antes de o ter conhecido, os médicos diagnosticaram uma tísica em último grau. Na verdade, ele costumava falar com uma grande calma, no seu fim próximo como um assunto que não podia ser evitado, nem era de lamentar. Quando me ocorreram pela primeira vez as ideias que já mencionei, foi, pois, naturalmente que me lembrei do Sr. Valdemar. Conhecia demasiado bem a filosofia estoica do homem para temer quaisquer escrúpulos da sua parte, e não tinha parentes na América que pudessem vir a interferir. Falei-lhe, pois, abertamente no assunto, e para minha surpresa, pareceu-me ficar vivamente interessado. Digo para minha surpresa, porque, embora tivesse sempre prestado de bom grado às minhas experiências, nunca antes me dera qualquer mostra de simpatia pelo meu trabalho. A sua doença era daquele tipo que permite prever com exatidão a época em que a morte seria a solução, e ficou assim combinado entre nós, que me mandaria chamar 24 horas antes do momento previsto pelos médicos para sua morte.
Faz agora mais de 7 meses que recebi a seguinte mensagem escrita pelo punho do próprio Valdemar. Caro P, o melhor é vir agora, D. E F afirmaram que não passo da meia-noite de amanhã, e creio que previr a data com bastante acerto. Valdemar. Recebi esta nota meia hora depois de ela ser escrita, e daí a um quarto de hora já me encontrava à cabeceira do moribundo. Não o via há uns 10 dias, e fiquei transtornado pela terrível alteração que este breve intervalo de tempo produzira nele. O rosto estava cor de chumbo, o brilho dos olhos apagara-se, e estava tão magro que se via os ossos através da pele. Expectorava excessivamente. Mal se lhe sentia o pulso. Conservava, no entanto, e de uma forma notável, o seu espírito arguto e uma certa força física. As suas palavras eram nítidas. Tomava os seus medicamentos sem ajuda, e quando entrei no quarto, estava anotando qualquer coisa num livrinho de apontamentos. Estava sentado na cama, encostado a almofadas. Os doutores D e F encontravam-se a seu lado. Depois de apertar a mão de Valdemar, chamei os médicos de lado e obtive deles um relatório minucioso sobre o estado do doente. O pulmão esquerdo encontrava-se há 18 meses num estado semiósseo ou cartilaginoso, e evidentemente era inteiramente inútil para qualquer fim vital. A parte superior do pulmão direito estava parcialmente, se não totalmente, ossificada, enquanto a região inferior era apenas uma massa de tubérculos purulentos que cresciam uns sobre os outros. Existiam várias perfurações extensas e, num determinado ponto, a aderência às costelas era total. A situação do lobo direito era relativamente recente. A ossificação fora extremamente rápida. Não havia sinais dela ainda no mês anterior, e a aderência só há uma semana se manifestara. Independentemente da tuberculose, suspeitava-se que o doente sofria de um aneurisma da aorta. Mas aqui, os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. Na opinião de ambos os médicos, o Sr. Valdemar devia morrer por volta da meia-noite do dia seguinte, domingo. Era então 7 horas da tarde, de sábado. Ao saírem de junto da cabeceira do inválido para falarem comigo, os doutores F e D despediram-se dele. Não tencionavam regressar, mas a meu pedido concordaram em visitar o paciente às 10 horas da noite seguinte. Depois de terem saído, falei livremente com o Sr. Valdemar sobre a dissolução que se aproximava, assim como, mais pormenorizadamente, sobre a experiência que me propunha realizar. Continuava a declarar-se disposto e até ansioso por tentá-la, e suplicou-me que começasse imediatamente. Tratavam dele um enfermeiro e uma enfermeira, mas não me sentia suficientemente à vontade para empreender uma tarefa de tal importância sem outras testemunhas de maior confiança que esta gente, não fosse vir a dar-se um acidente imprevisto. Adiei assim as operações para as 8 horas da noite seguinte, a altura em que chegou um estudante de medicina meu conhecido, o Sr. Theodore L. que aliviou as minhas preocupações. A minha intenção, originalmente, era esperar que os médicos chegassem, mas fui levada a começar. Primeiro, pelas súplicas prementes do Sr. Valdemar, e segundo, porque estava convencido de que não tinha tempo a perder, na medida em que era evidente o rápido declínio do doente. O Sr. L. teve a gentileza de atender ao meu desejo de tomar nota de tudo o que acontecesse, e é a partir dos seus apontamentos que aquilo que tem a relatar foi o resumido ou copiado. Deviam faltar uns 5 minutos para as 8 horas, quando, tomando a mão do Sr. Valdemar, lhe pedi que declarasse o mais distintamente possível ao Sr. L. que era sua livre vontade
que eu o hipnotizasse naquelas condições. Respondeu em voz fraca, mas suficientemente audível. Sim, desejo ser hipnotizado. Acrescentando imediatamente, temo que tenha demorado demasiado. Enquanto ele assim falava, comecei os passes que sabia terem sobre ele os melhores resultados. Era evidente que o primeiro toque lateral da minha mão sobre a sua testa o influenciava, mas embora exercesse todos os meus poderes, não consegui obter mais nenhum efeito perceptível até as 10 horas e poucos minutos, hora que chegaram, como combinado, os doutores D e F. Expliquei-lhes em poucas palavras o que ia fazer, e como não puseram qualquer objeção, prossegui sem hesitar. Troquei, contudo, os passes laterais por passes verticais, e fixando meu olhar no olho direito do doente. Nesta altura, o pulso era imperceptível e a respiração, esterturosa, tinha intervalos de meio minuto. Esta situação permaneceu inalterada durante um quarto de hora. Quando este período expirou, do peito do moribundo saiu um suspiro muito profundo, embora natural, e a respiração estertorosa cessou. Quer dizer, o estertor já não era aparente. Os intervalos, esses não diminuíram. As extremidades do paciente estavam geladas. Às 11 horas, comecei a notar sinais inequívocos da influência hipnótica. O rolar vítreo do olho foi substituído por aquela expressão de estranha observação interna, que nunca é visível senão nos casos de sono acordado e que é impossível de confundir. Com alguns passes laterais rápidos, fiz as pálpebras semicerrarem-se, como num sono incipiente, e com mais alguns fechei-as completamente. Não estava, porém, ainda satisfeito e continuei vigorosamente as manipulações e com toda a força de vontade, até que os membros se tornaram rígidos depois de os ter colocado numa posição convenientemente confortável. As pernas estavam perfeitamente estendidas. Os braços repousavam sobre a cama, a pequena distância das coxas. A cabeça estava levemente soerguida. Era quase meia-noite, quando terminei e pedi então aos cavalheiros presentes que examinassem o Sr. Valdemar. Depois de algumas experiências, admitiram que se encontrava num transe hipnótico, invulgarmente perfeito. A curiosidade dos dois médicos ficou grandemente atiçada. O Dr. D resolveu ficar com o doente toda a noite, e o Dr. F despediu-se, prometendo regressar de manhãzinha. O Sr. L1 e os enfermeiros ficaram também. Deixamos o Sr. Valdemar num sossego perfeito até cerca das 3 da manhã, hora que fui encontrá-lo exatamente no mesmo estado em que o Dr. F o deixara, ou seja, continuava deitado exatamente na mesma posição. A respiração era suave, só se notava aplicando um espelho nos lábios. Os olhos estavam fechados com naturalidade e os membros rígidos e frios como mármore. Contudo, o aspecto geral não era certamente o da morte. Ao aproximar-se do Sr. Valdemar, fiz uma tentativa de influenciar o seu braço direito, em obediência ao meu, passando este suavemente sobre ele. Nas experiências anteriores com o paciente, nunca fora inteiramente bem-sucedido, e é verdade que também desta vez não tinha grandes esperanças. Mas para meu grande espanto, o seu braço respondeu pronta, embora fracamente, ao meu e seguiu todos os movimentos que indiquei. Resolvi experimentar uma breve conversa. Sr. Valdemar, está dormindo? O doente não respondeu, mas reparei que os lábios lhe tremiam, e isso levou-me a repetir a pergunta. A terceira vez, todo o seu corpo se agitou, como num ligeiro arrepio. As pálpebras abriram-se um pouco, mostrando uma linha branca do globo ocular. Os lábios agitaram-se vagamente, e num murmúrio quase inaudível,
pronunciaram estas palavras: Sim, durma agora. Não me acordem. Deixe-me morrer assim. Apalpei então os membros e senti-os tão rígidos como antes. O braço direito continuava a obedecer às ordens da minha mão. Fiz-lhe outra pergunta. Ainda sente dores no peito, Sr. Valdemar? Dores não. Estou morrendo. Achei por bem não o perturbar mais naquele momento, e nada mais se disse ou fez até a chegada do Dr. F., pouco antes do nascer do sol, que se mostrou extremamente surpreendido ao saber que o paciente ainda estava vivo. Depois de lhe tomar o pulso e encostar um espelho aos lábios, pediu-me que lhe voltasse a falar. Assim fiz, perguntando: Sr. Valdemar, ainda está dormindo? Como da outra vez, passaram vários minutos antes que se fizesse ouvir a resposta. E durante esse tempo, parecia que o moribundo estava a reunir todas as energias para poder falar. Quando repeti a pergunta pela quarta vez, respondeu numa voz tão fraca que mal se ouvia: Sim, durmo ainda, morrendo. Era agora opinião, ou antes desejo dos médicos que não se perturbasse a aparente tranquilidade do Sr. Valdemar até que viesse a morte, o que, na opinião geral, devia acontecer dentro de breves minutos. Decidi, contudo, falar-lhe mais uma vez, mas limitei-me a repetir a pergunta anterior. Enquanto falava, deu-se uma alteração nítida no aspecto do hipnotizado. Os olhos abriram-se sozinhos, muito lentamente, e as pupilas rolaram, desaparecendo por baixo das pálpebras superiores. A pele tomou um tom cadavérico, mais semelhante a papel branco que a pergaminho, e as manchas circulares que até então estavam bem definidas sobre as maçãs do rosto, com que se apagaram instantaneamente. Uso essa expressão porque a rapidez do seu desaparecimento não me sugeriu outra imagem que não fosse a de uma vela que se apaga com um sopro. Ao mesmo tempo, o lábio superior arreganhou-se sobre os dentes, que até aí cobrira por completo, enquanto o maxilar inferior caía fazendo barulho, deixando a boca muito aberta e mostrando claramente a língua inchada e negra. Suponho que para nenhuma das pessoas presentes os horrores do leito de morte eram um espetáculo invulgar. Mas tão horrível era nessa altura o aspecto do Sr. Valdemar que houve um movimento de recuo geral e todos se afastaram da cama. Julgo que cheguei agora a um ponto nessa narrativa em que nenhum leitor conseguirá acreditar. É, porém, a minha obrigação continuar. Não havia o menor sinal de vida no Sr. Valdemar, e concluindo que estava morto, íamos entregá-lo aos cuidados dos enfermeiros, quando observamos que a língua se agitava numa forte vibração. Assim manteve-se durante talvez 1 minuto. Expirado deste período, brotou do maxilar distendido e imóvel uma voz, de um jeito que seria loucura da minha parte tentar descrevê-la. Mas poderia dizer, por exemplo, que era um som áspero, quebrado e profundo. O horror total era indescritível pela simples razão de que nunca um som semelhante ecoou aos ouvidos da humanidade. Havia 2 pormenores, contudo, que pensei naquele momento, e ainda penso, poderiam caracterizar muito bem a entonação, poderiam transmitir uma ideia da sua peculiaridade sobrenatural. Em primeiro lugar, a voz parecia chegar aos nossos ouvidos, pelo menos aos meus, vinda de uma grande distância ou de alguma profunda caverna das entranhas da terra. Em segundo lugar, impressionou-me. Temo realmente que seja impossível fazer-me compreender, como as matérias gelatinosas ou pegajosas impressionam o sentido do tato. Falei indiferentemente em voz e em som. Quero dizer que o som era distintamente silabado. O Sr. Valdemar falou obviamente em resposta à minha pergunta,
Lembre-se que lhe havia perguntado se dormia ainda. Disse então: sim. Não, dormi. E agora? Agora? Estou morto. Nenhum dos presentes tentou sequer negar ou reprimir o inexprimível e arrepiante terror que estas poucas palavras assim ditas transmitiam. O Sr. L1, o estudante, desmaiou. Os enfermeiros saíram correndo do quarto e não houve forças que os convencessem a lá voltar. Quanto às minhas impressões, não pretendo torná-las compreensíveis ao leitor. Durante quase 1 hora, ocupamo-nos em silêncio, sem pronunciar uma única palavra, em fazer o Sr. L1 voltar a si. Depois disso feito, voltamos a investigar o estado do Sr. Valdemar. Estava ainda, como descrevi há pouco, com a exceção de que o espelho já não dava qualquer prova de respiração. Uma tentativa de lhe tirar o sangue do braço falhou. Devo mencionar também que o seu braço já não estava sujeito à minha vontade. Em vão me esforcei por fazê-lo obedecer à direção da minha mão. De fato, a única indicação real da influência hipnótica encontrava-se agora no movimento vibratório da língua, sempre que fazia uma pergunta ao Sr. Valdemar. Parecia que fazia um esforço para responder, mas que não lhe restava suficiente vontade. As perguntas feitas por outras pessoas, que não eu, parecia totalmente insensível, embora eu tentasse por cada um dos outros membros do grupo em contato hipnótico com ele. Creio ter contado agora o necessário para que o leitor compreenda qual era nessa altura o estado do hipnotizado. Contrataram-se outros enfermeiros e às 10 horas saí de casa em companhia dos 2 médicos e do Sr. L1. À tarde voltamos todos para ver o paciente. O seu estado era precisamente o mesmo. Discutimos então a hipótese de o acordar, mas não nos foi difícil chegar à conclusão de que nada de bom nem de útil daí adviria. Era evidente que até agora a morte, ou aquilo a que vulgarmente se chama morte, fora detida pelo processo hipnótico. Parecia-nos evidente a todos que acordar o Sr. Valdemar seria apenas provocar a sua imediata, ou pelo menos rápida dissolução. Desde aquele momento até o fim da semana passada, um período de quase 7 meses, continuamos a visitar diariamente o Sr. Valdemar, acompanhados de vez em quando por médicos e amigos. Durante todo este tempo, o estado do hipnotizado permaneceu exatamente como descrevi. Os enfermeiros nunca o abandonaram. Foi na sexta-feira passada que decidimos finalmente fazer a experiência de o acordar ou de tentar acordá-lo, e foi o, talvez, infeliz resultado desta última experiência que deu origem a tanta discussão nos círculos privados, muitas das quais não posso deixar de atribuir aos sentimentos populares injustificadamente feridos. Com o propósito de libertar o Sr. Valdemar do transe hipnótico, utilizei os passes habituais. Estes, durante algum tempo, não tiveram qualquer resultado. A primeira indicação positiva foi fornecida por uma descida parcial da íris. Verificou-se como especialmente digno de nota que essa descida da pupila se acompanhou de um jorrar profuso de um líquido amarelado, vindo de trás das pálpebras, de um cheiro pungente e altamente nauseabundo. Alguém sugeriu então que tentasse influenciar o braço do paciente como já fizera antes. Tentei, mas nada sucedeu. O Dr. F. manifestou-me então o seu desejo de que eu fizesse uma pergunta. Assim fiz, da seguinte maneira: Sr. Valdemar, pode explicar-nos o que sente ou deseja agora? Houve um regresso repentino das manchas éticas ao rosto. A língua oscilou, ou melhor, rolou violentamente na boca, embora
os maxilares e os lábios se mantivessem rígidos. E finalmente a mesma voz hedionda que já descrevi soou. Por amor de Deus, depressa, depressa, ponha-me a dormir, ou depressa, acorde-me depressa, estou a dizendo que estou morto. Fiquei totalmente desorientado e por momentos incapaz de decidir o que fazer. Primeiro, tentei readquirir o domínio do paciente, mas sem o conseguir, devido à total ausência da sua vontade. Fiz marcha atrás num esforço tremendo para o acordar. Em breve, percebi que essa tentativa seria coroada de êxito, ou pelo menos em breve imaginei que o meu êxito seria total. E creio que todos os que se encontravam no quarto estavam preparados para ver o paciente acordar. Para aquilo que realmente aconteceu, é impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado. Enquanto eu fazia rapidamente os passes hipnóticos entre as exclamações de morto, morto, que literalmente rebentavam na língua e não nos lábios do paciente, o seu corpo todo, num repente, no espaço de um único minuto ou talvez menos, encolheu-se, desfez, apodreceu completamente sob as minhas mãos. Na cama, perante os olhos de toda a companhia, jazia uma massa quase líquida, repugnante, de detestável podridão. Obrigado por ouvir Caso do Sr. Valdemar, de Edgar Allan Poe. Que as palavras de hoje te acompanhem até a próxima leitura. Se você gostou desta leitura, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios.